Estamos, portanto, iniciando um novo ano. E quando nós iniciamos um ano, o que costumamos fazer? Planos, projetos, sonhos vêm ao nosso coração e nossa mente. Mas quando os dias vão passando, parece que esses sonhos, esses projetos, por vezes vão ficando a caminho, não é verdade? Muitos dos nossos planos, dos nossos projetos que lá atrás fizemos, talvez hoje, olhando para trás, não executamos. E essa série de janeiro, chamada 365 dias, tem como objetivo olharmos para a nossa vida, para os nossos sonhos e olhar qual caminho nós devemos seguir. Qual caminho? Opa, até a minha voz melhorou agora até voz de locutor. Muito bem, e portanto neste mês nós queremos refletir sobre um novo início. Como Deus pode nos ajudar, caminhar conosco, como Deus quer caminhar conosco. Portanto, hoje nós queremos refletir sobre Start, um novo início. Próximo final de semana, caminhos e possibilidades. E no dia 21, o caminho que vale a pena seguir. E no último final de semana, um exemplo a ser seguido. Iniciar. Essa palavra, ela nos acompanha em inúmeros momentos da nossa vida. Vez ou outra, nós precisamos iniciar. Aliás, o povo de Deus, em inúmeros momentos, e se nós formos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que o povo de Deus constantemente tinha que iniciar novamente. Isso aconteceu lá depois que o povo saiu da escravidão do Egito, aconteceu lá quando o povo foi mantido cativeiro na Babilônia, aconteceu quando o povo voltou da servidão dos babilônios. Então, de uma forma bem resumida, o povo de Deus constantemente precisou reiniciar. E hoje eu convido a nós refletirmos sobre um momento desses que o povo de Deus teve que reiniciar. Se você trouxe a sua Bíblia, convido a abrir em Josué capítulo 1, versículos 13 a 19. Josué capítulo 1, versículo 13 a 19. Vamos iniciar do versículo 1. Ali diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamando Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Vocês nunca serão derrotados. Eu estarei com vocês como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Novamente Deus diz: seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dele, nem à direita, nem à esquerda. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo que fizer será bem sucedido. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu,
eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Esse texto ele está num contexto maior. Quando nós olhamos para o passado do povo, a partir desse texto, nós vamos encontrar um povo que lá no passado, a partir de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo, e ali naquele contexto ele revelou os sonhos do faraó, dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, dos 7 anos de seca, 7 anos de fartura. E quando os irmãos de José vão para comprar mantimentos, eles encontram o irmão que tinham vendido, e ali eles fazem as pazes, e posteriormente a família de José, Jacó, todos vão para a região do Egito. Então o tempo vai passando e aquele povo tão pequeno começa a ser numeroso, começa a se multiplicar, até o ponto de um dos faraós perceber ali uma grande ameaça. Então o faraó disse: vamos escravizar esses hebreus. Hebreus do hebraico significa aqueles do outro lado do rio. E assim foi feito. Os hebreus foram escravizados por 400 anos. Até que um dia o povo de Deus lembrou o Deus dos seus antepassados. Então Deus levanta Moisés, e Moisés liberta o povo peregrina 40 anos no deserto, até chegar em frente ao Rio Jordão. E ali eles têm a nova liderança, Josué. Josué ele estava diante de uma tarefa muito difícil, de lidar com um povo muito complicado. Aliás, daqueles que saíram lá do Egito, da escravidão, nenhum deles entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Portanto, aquele povo que era um povo conhecido como resmungão, que vez ou outra tropeçava, caía em pecado. Este é o contexto do texto em que nós lemos. Esse é o panorama até ali de uma forma bem sucinta, resumida. Portanto, o primeiro desafio que Josué e o povo de Deus têm para iniciar uma nova jornada como povo de Deus, como povo de Israel, é atravessar o Rio Jordão. Para nós hoje, atravessar o Rio Jordão seria algo muito fácil, mas naquele tempo era algo extremamente complexo. Primeiro, porque quando a gente olha para frente ali de Josué capítulo 3, versículo 14 a 16, diz que naquele tempo os rios estavam cheios. Naquele tempo, aquele rio, o Rio Jordão, estava transbordando. Não tinha tempo pior para atravessar o Rio Jordão do que aquele tempo. Segundo, eles não tinham recursos, não tinham madeira para construir barcos e levar todo aquele povo, e aliás, era muita gente que estava para atravessar, ou seja, era humanamente falando impossível de atravessar o Rio Jordão. Mas por que atravessar o Rio Jordão? O que significa atravessar o Rio Jordão e qual lições nós podemos tirar desse texto? E eu quero fazer aqui um paralelo do texto bíblico com a nossa vida. Primeiro, na nossa vida, e sejamos muito francos, nós temos inúmeros momentos que nós temos que atravessar verdadeiros rios Jordões, não é verdade? A gente se depara com cada rio, e esse rio pode ser físico, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser um problema nos negócios. Vez ou outra, nós também enfrentamos esses grandes obstáculos. E diante de um rio, nós temos duas opções. E o povo naquela situação também tinha duas opções. Uma é ficar ali parado, contemplando, ou voltar para a escravidão, para voltar para o deserto, ou seguir à frente. Diante dos rios, dos Jordões, que nem existe essa palavra, mas eu acho que eu vou incluir ela no dicionário, mas diante dessas grandes muralhas,
que se apresentam diante de nós, nós temos duas opções: seguir com fé ou voltar para trás. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, para nós adentrarmos na promessa de Deus, e Deus tinha dado a promessa muito clara, para nós adentrarmos, nós temos que fazer assim como o povo hebreu fez, o povo de Israel. Deixar para trás aquilo que não é de Deus. Estamos iniciando um novo ano, e é um momento muito oportuno dizer: isso aqui na minha vida não é de Deus. Isso aqui não é de Deus e eu não quero levar adiante. Deixar de lado aquilo que não é de Deus. Passar pela água significa purificar. Outra hora, o povo passou pelo Mar Vermelho. Agora estavam diante novamente de um rio de água para passar. Para adentrarmos nas promessas de Deus, é necessário deixar para trás o que nos escraviza. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que muitas vezes nós nos tornamos escravos de muitas coisas, seja do dinheiro, seja do trabalho, e assim a lista vai aumentando. Cada um de nós pode cair, vez ou outra, na escravidão. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção: atravessar o Rio Jordão. Essa muralha que o povo tinha que atravessar, certamente é uma oportunidade de repactuar o pacto com Deus. Deixar de olhar para o chão, para o deserto, para aquilo que não tem vida, e olhar para o alto, para Deus. Isso outra coisa não é do que seguir com fé. Quarto ponto: além de olhar para o alto, além de ter essa fé, tem algo que eu e você precisamos fazer. Tem algo que nós precisamos fazer, que é tomar a nossa posição. Se nós lermos Josué capítulo 3, versículo 13, ali diz que o povo colocou o pé na água. Colocar o pé na água também outra coisa não é do que colocar a fé na promessa de Deus. Se Deus disse que eles iriam passar, eles vão passar. Colocar os pés na água na nossa vida cotidiana é seguir com fé. Deus diz a Josué logo adiante: seja forte e corajoso. E essa frase Deus fala 3 vezes. E Deus não lança nenhuma palavra que não tenha um significado por detrás. Deus diz 3 vezes: olha, seja forte e corajoso. Por vezes não basta nós termos boas ideias. Por vezes não basta nós termos planejamentos, sonhos, se nós não executarmos isso. É necessário colocar na prática. Não basta ter sonhos revolucionários que possam ajudar milhões de pessoas se nós não executarmos. Aliás, há um lugar do mundo que é o mais rico de todos. E vocês sabem onde é? E tem aqui em Barra Velha também. Há um lugar extremamente rico. Será que é o banco? Será que é a igreja? Um lugar muito rico é o cemitério. Ali, juntamente com os cadáveres sepultados, estão sonhos, projetos, planos que ficaram ali e que não foram executados, que não foram levados. E pode ser que grande parte desses sonhos foi Deus que colocou no coração daquelas pessoas, assim como coloca no coração nosso. Deus coloca planos, coloca desejos, sonhos em nosso coração. Talvez por covardia, por medo, nós acabamos ruindo esse sonho. Nosso sonho este ano
é colocar foro nessa igreja. E nós vamos executar. Nós vamos seguir porque esse é um desejo que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração. Portanto, se você tem um sonho, um plano nesse início de ano, nesse start de ano, e obviamente se estiver alinhado com a palavra de Deus. Eu tenho um sonho de construir uma bomba atômica. Não, isso também não está nem em questão. Vou matar fulano. Isso é contra. Mas se Deus colocou um sonho, um plano de fazer o bem, de fazer a caridade, de olhar para os outros, se Deus colocou esse plano em teu coração, siga e execute. Deus nos convida a trilhar um caminho, o seu caminho, a partir da palavra de Deus. E é a partir dela que nós conseguimos recomeçar diariamente. Qual é o Rio Jordão que você precisa atravessar? Qual é o meu Rio Jordão? Qual é a muralha líquida que está impedindo de adentrar nas promessas de Deus? Mas como nós podemos fazer isso? E o próprio texto que nós lemos nos traz a resposta. Josué 1, versículo 7 diz: seja forte e corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que eu dei a Moisés. Não se desvie dela em nada e terá sucesso em qualquer lugar onde for. Tempos depois, Deus veio à terra, em Jesus Cristo. E Ele mesmo diz: aquele que ouvir a minha palavra, seguir os meus ensinamentos, mesmo que morra, não morrerá eternamente. Mas aquele que vive e crê nas minhas palavras, não morrerá eternamente, ou viverá eternamente. Amados, nós estamos no início de mais um ano. E essa série, ela tem o objetivo de nos desacomodar, nos chamar para a realidade. Saber que a nossa vida não vai ser fácil, que colocar o pé na água pode ser algo difícil, mas que com o auxílio de Deus e com a certeza que Deus está conosco, nós estaremos caminhando no alvo certo. Que assim seja. Que Deus nos acompanhe nessa tarefa hoje e sempre. Amém.